E há 3.000 anos atrás, pela primeira vez na história bíblica, surgia a palavra Israel. O nome Israel, que foi precedido por uma luta feroz entre Jacó, e muitos dos sábios nos dizem que ele lutou com o próprio Deus, ou com um anjo, mas que de alguma forma representava a figura, o poder de Deus. Nós vamos entender isso e como isso reflete na identidade judaica até os dias de hoje, como isso reflete na relação de Israel com as demais nações, com os 70 povos, e como isso culminou nos dias que nós estamos vivendo, Shemuel. Há 3.000 anos atrás, a nossa história ela não é nova, é uma história muito antiga, com valores milenares que transformam a vida como nós conhecemos hoje, e são revelações proféticas que vão se confirmando com a história do povo de Israel. É um merecimento, é um mérito, né? Yaakov conseguir, através do seu antagônico, do anjo protetor de Esav, um nome que tipifica alguém que supera, uma superação humana da sua luta. Foram 20 anos na presença de Lavã e que Jacó consegue exatamente reunir os traços, as qualidades necessárias para a formação da nação sagrada. A luta e a disputa da primogenitura, da preferência do pai, principalmente das bênçãos, fez com que Jacó, durante esse período, conseguisse reunir, né, as condições necessárias, ou seja, ele estagiou esse período de exílio na presença de Lavã, deu a ele esses atributos, e na luta desse reencontro, ele vai merecer então ser chamado pelo anjo do próprio oponente com o nome de superação, o nome de vitória, né? Que é aquele que, como homem, luta com Deus e vence. Então, essa porção ela marca o reencontro desses dois irmãos, que traça definitivamente a relação de Israel com Esav, com Esaú, ou com o Ocidente, a forma que há uma amistosidade misturada com antissemitismo, antisionismo, que se deparam nessas relações. Em que momento que o Ocidente ele consegue dialogar sem ódio de Israel ou de Yaakov? E em que momento que isso se torna tão perigoso para Israel nesse convívio que vai ser construído a partir daqui? Essa alternância de poder que foi revelado a Rebeca, a Rívika, a mãe de Esaú e de Jacó, ela vai se revelar uma grande verdade em todo esse período da existência, tanto de Israel como povo, como também dos descendentes, né, de Esaú, que compreendemos aqui pelos traços e comportamentos, irmão. E é impressionante esse relato da luta, né? Eu acho que de toda essa paraxá, ela é bastante extensa. Para você que está aqui pela primeira vez, todas as semanas os judeus, a comunidade judaica, ela estuda uma porção da Bíblia, né? Da Torá, o livro sagrado judaico, que nós chamamos de Torá, e nós estamos na porção estudando a vida de Jacó, e nessa porção especificamente ela trata do reencontro de Jacó com o seu irmão Esaú, de um período onde eles estavam de mal, né? Para trazer para um português simples que você possa compreender. Quantas vezes na família um tio, um avô, um pai, uma tia não ficaram de mal. O que é de mal? Aqui no Paraná, quem fica de mal corta relações, corta laços, né? Alguém falou alguma coisa, alguém se meteu num assunto que não devia ter se metido, né? Eu tenho na minha família uma história do meu tio e um avô que ficaram 10 anos sem se falar, ficaram de mal. E o motivo é um motivo totalmente ridículo, né? Eles brigaram por conta de um cabresto de um cavalo. O que é um cabresto? É aquele utensílio, aquele item
usado para poder conduzir o cavalo, né, para lá e para cá. E esse cabresto meu avô havia dado ao meu pai, mas o meu pai acho que não gostou, não tinha utilidade para ele, e ele deu o cabresto para o meu tio. E quando o meu avô um dia foi fazer uma visita na casa do meu tio, ele viu o cabresto que deu ao meu pai. Olha a confusão, olha a confusão. É a bênção que era para ser de um foi para o outro, né? E aí deu uma confusão e um amaldiçoou o outro ali. No caso, o meu tio e o meu avô se amaldiçoaram e ficaram 10 anos sem se falar, aumentando aquele rancor. Aí um belo dia era aniversário de uma das crianças, partes dos netos. Era aniversário de um dos netos e eles refizeram as pazes, né? Um reencontro. E foi todo um clima. Esse clima aqui de Jacó, se ele for, eu não vou. Mas será que ele vai me perdoar? Olha, já passaram 10 anos e no final das contas se acertaram um final feliz. E aqui tinha essa tensão, né, entre o irmão que tinha jurado matar o outro, se vingar, né? Só que o tempo é o senhor de tudo, o tempo cura algumas feridas, principalmente aquelas feridas mais externas, aquelas que nós podemos ver, né? Porque até os dias de hoje existe uma rixa entre Esaú e Jacó. Em um determinado momento eles são aliados, como nós já falamos aqui. No outro momento, Esaú vira a cara, fica de mal de Jacó, que é o que está acontecendo hoje em relação ao Brasil, em relação, na ocasião dessa gravação, hoje, nós estamos gravando na semana do dia 9 de dezembro de 2024, apenas para contextualizar para vocês, quem governa os Estados Unidos hoje é Joe Biden, né? Daqui a 1 mês e meio será Donald Trump, então Esaú passará a ser mais favorável a Jacó. E no Brasil é a mesma coisa. Quem governa o Brasil nessa ocasião é Luiz Inácio Lula da Silva, totalmente desfavorável, hostil. A face hostil de Esaú, né, quanto à sua relação com Jacó e Israel. Isso. Bom, esse juramento, né, esse juramento que Esaú faz de matar a seu irmão Jacó, ele dura esses 20 anos, e essa diplomacia também ela vai marcar esse período de relação, né, entre as partes. Nós estamos no período de Hanukkah e os macabeus, que marcam exatamente o heroísmo da reconquista, da profanação que aconteceu do templo pelos gregos, liderada pelo rei Seleucida Antíoco Epífanes. E nesse conflito em que Israel reconquista, expulsando as forças gregas do território sagrado e reinaugurando o templo, tratando-se de uma potência global, universal, o clã, né, da monarquia, da dinastia dos macabeus, eles procuraram uma aproximação romana. Essa aproximação em que eles procuravam apoio militar de Roma contra os gregos, da luta de Israel contra os gregos. Não, uma luta de defesa, né? Porque mesmo com a reconquista do templo e da autonomia israelense judaica, que durou aí mais de 100 anos, né? Eles a todo momento cortejavam ali aos romanos esse apoio de defesa a Israel contra os gregos. E isso, é claro, se tornou por armadilha quando Pompeu conquistou a região, mas é marcada por essa diplomacia, às vezes demasiada, de Jacó, que parece aquele lado esquerdo israelense, Shimon, que eles vão entregando tudo em nome da paz, né? Então Jacó aqui, ele está preparando ali parte das suas aquisições, das suas riquezas. São guarnições de gados, né, de carneiros, de ovelhas, de camelos. E ele coloca separadamente que vai ao encontro de Esaú. Então, para cada um dos que encontravam Esaú, que perguntava o que é isso, ele dizia: isso aqui é um presente para o meu senhor Esaú, do seu servo Jacó. Ou seja,
essa submissão demasiada foi os esforços diplomáticos de que Jacó faz exatamente na preparação desse reencontro. E ainda mais com a notícia de que seu irmão, mesmo com o recebimento dos presentes, ele vinha na direção de Jacó com 400 homens armados. Ou seja, as intenções de Esaú não eram as melhores. Então aumenta-se o temor, o medo, né, o medo do momento em que Jacó vai na luta com esse anjo do lado próximo ao rio, marcando exatamente essa tensão que existiu, a ponto de que ele separasse também as suas esposas e os filhos de acordo com as suas prioridades, em que ele deu a cada um, colocando Raquel na última parte para que desse tempo a cada uma dessas guarnições de fugirem no caso de um ataque. Bom, claro que isso deu certo, né? Então, muitos criticam Shimon e Yaakov exatamente por essa diplomacia demasiada. Então isso marca de forma positiva e às vezes de forma traiçoeira. Ou seja, quando isso é feito e volta-se contra o próprio Israel. Shemuel, veja bem, isso é um sinal da humildade e da insegurança de Jacob, né? Ele sabia o que havia acontecido, por mais que ele seguiu os conselhos da mãe, ele tinha aquele comportamento espiritualizado de estar segundo os desígnios sagrados, de obedecer a Deus, mas ele também sabia das consequências, né, do que ele havia feito para chegar aonde chegou. E era uma conta a ser acertada. Veja, Jacó poderia ter feito ao contrário. Ao invés de gado, de fazer ali uma comissão, né, uma guarnição, uma distribuição da sua família, ele poderia ter também lá 1000 homens ao seu dispor. Mas em nenhum momento ele se preocupou em contratar mercenários para lutarem a guerra com o seu irmão e até sobrepujarem o seu irmão. Muito pelo contrário, ele foi com... A gente pode ver ali no momento que, poxa, mas será que ele tentou comprar a paz com Esaú? Eu diria que também, as duas coisas, né? Eu não estou armado, estou trazendo a você muitas riquezas, né? O resultado do meu trabalho, o resultado da minha primogenitura, das bênçãos que recebi de nosso pai, estou disposto a dividir com você, né? Uma parte delas, né, estão aqui, eu vou te dar, né? Não tenho nenhum problema com isso. Então, um excelente negociador, né? Ao invés de ir com o exército, veja só que essa identidade de Jacob, ela é compartilhada hoje por alguns governantes, principalmente o Donald Trump. Só fazendo um paralelo com vocês, lógico, não forçando muito a barra, né? Mas o Donald Trump tem esse pragmatismo, Shemuel, de resolver com o comércio, resolver com as coisas materiais, né? E Jacó teve essa percepção. Olha, não vou guerrear com meu irmão, não quero brigar com meu irmão. Mais barato comprar. Até porque... Exatamente. Compre a paz e não venda, né? Exatamente. Compre a paz, não venda. Vai sair mais barato do que você pagar lá um número de mercenários, né? E a Rússia, né? Veja, a Rússia traçar uma guerra. A Rússia tá moendo, né? A Rússia um terço do PIB da Rússia nos esforços de guerra. Foi nos esforços de guerra, porque ela não quer ceder e o outro lado também não quer ceder. E mais uma derrota dos seus mercenários fora. Ou seja, a capacidade russa de manter um conflito na África, ela perdeu na Síria. E agora sai humilhada da Síria, né? Shemuel, nós aprendemos com esses homens de negócio, e Jacó, depois de 20 anos na casa de Labão, ele já sabia o que custava caro, ele já sabia o preço da paz, né? E ele já sabia o que ele podia abrir mão, ou o que
ele estaria disposto a abrir mão para viver em paz e para prosperar. E o grande empresário, ele sabe quando abrir mão, né? Aquela pessoa inteligente, próspera, ela sabe quando ele tem que comprar a paz, quando ele tem que comprar uma posição, quando ele tem que resolver com a diplomacia. A diplomacia é a política. A política é comércio, né? E nós vemos isso, e é muito fácil você pegar o que aconteceu com Jacó e trazer para os dias de hoje, onde, por exemplo, tá lá, para o Zelensky ter paz com os russos, ele tem que dar alguma coisa. Jacó não deu alguma coisa para o irmão? Tem aqui o número do que ele deu para o irmão, para que vocês possam entender. Veja, Jacó sai com uma fortuna da casa do seu sogro, ok? Muito rico, com muito dinheiro. E quando a gente fica rico e tem muito dinheiro, só que a nossa alma ela não enriqueceu ainda, nós nos tornamos avarentos, ou seja, a riqueza é só nossa e eu não vou dividir com ninguém, custe o que custar, eu não vou pagar R$1, não vou pagar 1 centavo. Isso. Né? E às vezes isso acaba nos custando muito caro. Veja só, depois de passar a noite ali, ele selecionou dentre os presentes que tinha à mão para o seu irmão Esaú. Coloca o texto para nós aí, traduzido do hebraico e do aramaico. Coloca para nós isso, olha aí, ó. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas leiteiras com seus potros, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. E ele colocou sob a responsabilidade dos seus servos, rebanho por rebanho, e disse aos seus servos: vão na frente e mantenham distância entre os rebanhos. E ele instruiu o que estava na frente da seguinte forma: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem é seu mestre, para onde você está indo e de quem são esses animais na sua frente, responderás: do teu servo Jacó, são um presente enviado ao meu senhor Esaú, e o próprio Jacó está logo atrás de nós. Ele foi acalmando o coração de Esaú, né? Quebrantando, né? É um gênio da diplomacia, né? Israel sempre foi um gênio na diplomacia, por isso que as nações se dão melhor com Jacó do que com Israel, do que com Jacó, né? Porque Israel consegue traçar grandes estratégias e realizar as estratégias, né? Tanto diplomáticas quanto as estratégias, em último caso, de guerra, né? Aplacou Coloca o texto. Aplacou a ira do irmão, né? E isso serviu exatamente para tirar o ímpeto de assassino que Esaú tinha. Veja, o instinto assassino de Vladimir Putin e o instinto expansionista dele facilmente pode ser saciado com porções de terra, que é o que ele quer. Agora, os ucranianos estão dispostos a abrir mão daquilo que com muita convicção eles têm que pertencem a eles, né? Aí entra o pragmatismo de Donald Trump, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Olha, vocês vão ter que ceder terras para fazer as pazes com os russos. Ou se preparem para lutar. Só que tem um detalhe. Vocês vão lutar sem mim. Sem a assistência que eu estou dando agora para vocês. Para um ficar feliz, o outro tem que acabar perdendo. Mas quando isso não é lido como fraqueza, né? No caso... Exatamente. No caso, a mesma situação da Segunda Guerra... É pragmatismo. Quando os alemães invadiram a Polônia, né? Eles invadiram a Polônia e os franceses e os ingleses também assinaram lá um tratado de paz com a Alemanha, né? Achando que ela estava satisfeita. A Alemanha estava satisfeita, vamos entregar isso e vamos resolver. E não, o Hitler entendeu aquilo ali como um sinal de fraqueza desses países. E teve mais sede. E era um risco que Jacob corria aqui. Era um risco que Jacó estava correndo, porque ele não tinha uma garantia, a não ser, obviamente, a aproximação que ele tinha com Deus, né? Mas ele não tinha, até ele lutar com o anjo, ele não tinha garantia de nada. Ele não tinha homens preparados para isso. Não, olha... Senão a sua família divididas em grupos para fugirem. Para fugirem, para ver quem é útil, quem sobra.
E ele deu instruções semelhantes ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que seguiram os rebanhos, a saber, assim e assim você dirá, Esaú, quando chegar a ele. E acrescentarás, e o teu servo Jacó está logo atrás de nós, pois ele raciocinou, se eu propiciar com presentes antecipadamente e depois o enfrentar, talvez ele me mostre favor. Olha só, Samuel, isso aqui não é a ação de quem realmente sabe que pode perder, entende? E está preparado, inclusive, para perder. A diferença é o seguinte, a Ucrânia está disposta a perder um território, porque, veja, Esaú era mais forte, Esaú tinha mais homens. A Rússia é mais forte, a Rússia tem mais homens, né? A Ucrânia só está em pé porque existe uma coalizão ocidental apoiando, senão ela já teria sucumbido há muito tempo, né? E o apoiador mais forte, a partir de 20 de janeiro, já não estará mais tão disposto a garantir a sua guerra, porque afinal de contas, não é uma guerra dos americanos. Aí pode entrar um pragmatismo nesse novo governo, porque os governos vão e vêm, né? Pode entrar um pragmatismo que é o de Trump falar, isso aí não é problema nosso. Não faz nenhum sentido agora para nós, nessa visão que eu tenho de mundo, manter uma guerra que não é minha. É muito mais pragmático eu poupar o dinheiro, reforçar as minhas forças. Quando esse maluco vier para o meu lado, eu explodo ele, né, com o meu poderio. Ou ele pode ter um acordo com o maluco. Olha, eu vou te dar esse território que você quer da Ucrânia e você vai garantir que vai nos deixar em paz. Não pode existir esse acordo, porque Jacó pensou em todos os lados da moeda. Eu vejo que existem lutas que não é possível nós vencermos se nós não contarmos com um milagre divino. Acontece que no caso dos russos, né, eles já haviam invadido a Crimeia em 2014, ainda quando no governo de Barack Obama. Né? Ou seja, o Putin só assumiu essa campanha em 2022 ou 2021 exatamente por ter feito a leitura da fraqueza ocidental de não ter reagido à invasão da Crimeia. Da fraqueza ocidental e também da falta de diplomacia, da falta de noção ocidental. Né? O respeito às fronteiras, o respeito, e ele é nos dois sentidos. O respeito de você não subestimar o inimigo, mas também de você estimar o inimigo, de você, olha, ele é perigoso, eu preciso ter um bom posicionamento. Então essas duas formas de respeito, o Ocidente perdeu para o oponente russo, né? A Rússia olha o Ocidente como fraco por questões culturais, por estas questões que passaram a tomar conta da mente ocidental, que são as questões de identidade, de gênero, essa política apodrecida, né, de importar culturas que destroem uma sociedade, né? O Ocidente estava brigando, Shemuel, por banheiro de 2 gêneros, 3 gêneros no mesmo banheiro, né? Se um homem poderia usar o banheiro de uma mulher. Essa era a briga do Ocidente. E isso demonstra uma fraqueza gigantesca de uma sociedade. E alguém expansionista, ele vai para o lado de quem é mais fraco. De quem está mais fraco no mundo, preocupado com outras coisas? O Ocidente. Né? A economia ocidental também com grandes problemas, os problemas morais, éticos e aquele sentido de não ver ninguém se mexendo para defender o seu território, porque é impossível, nunca que esse maluco vai ter coragem de avançar um palmo sequer, pois o maluco foi lá e avançou. Agora é importante analisar que nesse contexto da Ucrânia, ele esperou terminar o governo Trump. Esperou o governo, né? Um governo que o respeitava. Um governo intervencionista. Shemuel, o governo de Donald Trump respeitava a posição russa. Goste você ou não,
Eu acredito que não há lugar para fã. Porque tem aquele fã da geopolítica. Eu sou americanista ou eu sou pró-russa, e aí fica aquela conversa de fã. Mas Donald Trump, ele se envolvia nas relações internacionais, mas também respeitava a posição de Vladimir Putin. Ele tinha uma guerra fria com os chineses e taxava os chineses sem Uma guerra medo. comercial. Você está sendo desleal aqui nesse ponto? Toma uma taxa, você vai aprender, né? E foi um presidente que não fez guerra, muito pelo contrário. Ele foi enxugando as guerras, né? Ele foi parando guerras, foi lidando com o pragmatismo de comprar a paz com as relações comerciais, né? Bom, existem sim muitas diferenças. Nós não estamos traçando um paralelo exato, né, entre a história de Jacó e Esaú, mas Jacó estava disposto a aceitar uma derrota. Estava disposto. Ele organizou tudo aquilo de uma maneira que sobrasse para ele pelo menos alguma coisa, não foi? Né? E ele tentava agradar ali o seu irmão, comprar a paz, mas se em último caso ele não comprasse, como diz, salve-se quem puder. Salve-se quem puder, seja o que Deus quiser, né? E coloca o texto para nós aí, ó. E acrescentarás, e o teu servo Jacó está logo atrás de nós, pois ele raciocinou, se eu propiciar com presentes antecipadamente, depois o enfrentar, talvez ele me mostre favor. Veja, Israel, ou Jacó, mesmo assim ele enfrentaria, né? Estava previsto o enfrentamento. Estava previsto o enfrentamento em último caso. E assim o presente seguiu adiante. Quando ele permaneceu no acampamento naquela mesma noite, ele se levantou, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou o vale de Jaboque. Depois de levá-los para o outro lado do rio, ele enviou todos os seus bens. Aí vem a luta. Jacó ficou sozinho, uma figura lutou com ele até o amanhecer. Olha só. Quando viu que não havia prevalecido contra ele, torceu a articulação da coxa de Jacó, de modo que a articulação da coxa ficou esticada, enquanto lutava com ele. Então ele disse, deixe-me ir, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu, não deixarei você ir, a menos que me abençoe. Disse o outro, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. E ele disse, seu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois você lutou com seres divinos e humanos, e prevaleceu. E Jacó perguntou, por favor, diga-me o seu nome. Mas ele disse, você não deve perguntar meu nome. E ele despediu dele ali. Então Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, que significa vi um ser divino face a face. Funcionou, a diplomacia funcionou. Seria Jacó lutando contra os seus próprios instintos, né? Porque isso aconteceu antes do encontro dele com Esaú. Uma luta, Shemuel, de você estar disposto... Uma luta espiritual. Você está disposto a... tem um meme na internet de uma senhorinha que chega numa sala e diz, eu vim aqui para viver ou para morrer. Mas eu vou resolver essa situação. Marina. Né? Tem medo de você não, Marina. Ô, Shimon, funcionou a diplomacia? Funcionou. No sentido de que a absolvição que Jacó precisava de ter subtraído de forma... eles negociaram a primogenitura, né? Eles negociaram a primogenitura e depois ele teve a expertise de tomar a bênção, receber a bênção do primogênito. Tomou a bênção do irmão, né? Ponto. Agora, ele conseguiu provar, na verdade, as suas qualidades com tudo aquilo que conquistou, né? Com tudo aquilo que... Porque ele pergunta, de quem que é isso aí? Com cada uma dos presentes que ele recebia, de quem que é isso aí? Isso aqui é do teu servo Jacó, seu senhor Esaú. E até reencontrá-lo de novo, ele viu o quanto que Jacó prosperara, né? Prosperara do nada, visto que ele havia sido roubado quando foi enviado para se casar com Raquel e com Leia. Então, ele conseguiu compreender o quanto que Jacó venceu em conviver com Labã, porque
Essa é uma outra missão quase impossível. Como que alguém poderia voltar de um acordo comercial com Lavan vivo. Com o Palácio do Planalto e voltar rico sem estar envolvido em corrupção? Era um milagre. Né? Era um milagre. Então, dessa luta que ele teve com o anjo e essa figura, né? Pelo menos a leitura diz uma figura que lhe apareceu, o anjo de Esaú, ele absolve. Quem que é você? Qual que é o teu nome? Meu nome é Jacó. E o nome Jacó foi exatamente o nome com que Esaú não teve uma boa relação. Foi uma relação amarga de transações, de insatisfações, né? Então ele muda esse nome e dá a ele o nome de Israel. Israel, o diplomata. Exato. Agora, uma outra história, Shimon, que fica na questão da diplomacia, né? Nós tivemos o segundo templo, que foi destruído por Tito. Tito, que era um general e se tornou imperador, inclusive com a profecia do sábio e do Cohen, que era Yohanan Zakkai, que saiu vivo. Ele saiu vivo de Jerusalém, de uma revolta dos Zelotes, e ele teve um encontro com o então general, e disse que ele seria o novo imperador de Roma. Bom, ele conseguiu negociar a primeira academia judaica que viria não substituir o templo, mas que daria continuidade e salvaria a tradição judaica naquele momento. Ou seja, a incapacidade de diplomacia de que os zelotes que estavam no controle interno de Jerusalém de negociarem com os romanos. Ou seja, a negociação que poderia salvar a destruição do que foi o segundo templo e a diáspora dos judeus para todos os lados, né? Então essa incapacidade de negociação, ela serviu como um cedro do Líbano, uma coisa muito rígida, que foi quebrada e foi espalhada. E na outra situação, nós temos no Talmud a fala de Yehudá Hanassi, que precisa tratar com o imperador de Roma. Então ele manda o seu sofer escrever lá, o seu secretário escrever uma carta, e ele dita a carta dizendo: do seu servo Yehudá Hanassi ao meu senhor imperador. Eu acho que era Marco Antônio. E aí o secretário lá, o escrivão, rasgou a carta dizendo: como que o senhor, príncipe, descendente da família real, escreve a um romano ao meu senhor? Então, Yehudá Hanassi diz assim: porque o meu pai, Jacó, se prostrou diante de Esaú 7 vezes. E não sou eu melhor do que meu pai Jacó. Então ele insistiu nisso e mandou que ele escrevesse de novo. Falou: agora você vai escrever do seu servo Yehudá Hanassi ao meu senhor imperador Marco Antônio. E mandou lá o recado que tinha que mandar. Então esse é o momento que a diplomacia e o reconhecimento do lugar em que se está, essa relação hoje que estamos contextualizando aqui, marca muito bem a necessidade de que Israel precisa se relacionar muito bem no cenário da hegemonia política, né? E reconhecer reconhecer o tamanho que tem, a força que tem. Exatamente. E a capacidade. Veja que quando quando o outro lado, né, não é o teu oponente, nem o teu inimigo, mas quando o outro lado é maior que você vai chamá-lo de senhor. Né? Vai chamá-lo de senhor. Você vai chamá-lo de senhor, a não ser que você tenha o tamanho para chamá-lo de você. Né? E é profético, né? Sempre um seria menor que o outro. Só que o maior o serviria, mas desde que ele agisse com diplomacia.
Exatamente. Né? Tem lá a promessa a Israel, a promessa a Jacó da primogenitura e a promessa que o maior, né, serviria o menor, mas o menor teria que também ter uma relação de respeito, né? Nesse caso nós estamos falando de diplomacia. E a diplomacia não é igual no Brasil, né, Chimo? O Brasil, inclusive o passaporte brasileiro é um dos mais poderosos do mundo, mas por que é poderoso? Porque o Brasil tem acordo de paz, né, acordo diplomático com muitos países, por se dizer um país neutro. Só que a neutralidade, ela não exerce diplomacia alguma. A diplomacia, ela só existe verdadeiramente na posição de guerra. Né? Dois países ou dois inimigos que se odeiam conseguirem chegar a um acordo para uma existência mútua, isso é diplomacia. Agora, você se isentar de conflitos, né? Você se isentar de conflitos, não se envolver em nenhum conflito, né? E se manter ali fora de tudo, isso não significa ser diplomático. Inclusive, o Brasil mostrou nos últimos meses que não entende nada de diplomacia, né? E uma vez chamado de anão diplomático. Exato. Por quê? Uma pessoa, um país que nunca precisou defender os seus interesses com a guerra, não tem noção do que é fazer diplomacia. Exato. Diplomacia é você pegar um país que te odeia, que te olha com maus olhos, né? Que não tem nenhum interesse em você e fazê-lo se tornar o seu aliado. Né? Isso é diplomacia. É o que está acontecendo lá na Síria atualmente. Né? Vai ter que acontecer um grande plano diplomático para que aquele país não seja rasgado em 4 pedaços ou 5, né? E onde cada potência do lado ali fique com um pedaço da Síria. Precisará ter uma diplomacia, inclusive um líder jihadista. O que é um jihadista? É um radical islâmico. Né? Nesse caso sunita, ele está tendo que fazer diplomacia. Ele não está na posição de matar todo mundo, né? E ser o único dono da Síria. Por quê? Senão ele será destruído pelas potências que até o apoiaram nesse avanço e na derrubada de uma ditadura de mais de 50 anos que tomava conta da Síria no Oriente Médio. Mas ele conseguiu, enquanto ele não exercia a diplomacia com a Turquia, que é um país gigantesco, com os americanos, né, com os europeus, com os israelenses, eles não conseguiram avançar. A partir do momento que eles adotaram um tom diplomático, não, nós queremos a paz do povo sírio, nós queremos um governo mais justo. São 12 milhões de sírios que estão desalojados, desabrigados, estão no exílio por mais de 10 anos. Só na Alemanha existia 1.300.000 refugiados sírios que tiveram que sair de uma guerra sangrenta, onde o ditador usava armas químicas, né, na população civil. Ora, esse grupo, que é chamado de grupo rebelde, teve que adotar uma outra postura para trazer aliados para então vencer a guerra. E venceram esta semana. Uma vez que entenderam que não estão sozinhos ali. Que não estão sozinhos ali, exatamente. Meu Senhor. Funciona, meu Senhor. Né? Funciona quando do reconhecimento de não subjugar, mesmo em condições favoráveis, não subjugar, não subestimar, né? Não subestimar as capacidades, subjugar sim quando isso está a seu favor, ou quando inevitavelmente aquilo é para destruí-lo, né? Veja, o Brasil adotou e assimilou muito uma posição portuguesa por exemplo, na Segunda Guerra mesmo, Portugal ele não foi atingido, não foi atacado por nenhuma das partes, conseguiu manter aquela neutralidade, né? Ele conseguiu manter aquela neutralidade até o final da Segunda Guerra. E isso foi para toda a sua história, porque Portugal, as suas condições geográficas não são favoráveis, né? Ele está ali meio que na mira de todo mundo, né? E não tem muito para onde fugir, nem como se defender de ataques.
de um território totalmente desfavorável. E o Brasil, que foi colonizado por portugueses, ele acabou trazendo esse ímpeto de que Portugal não tinha ali uma pretensão de assumir um império nas dimensões como Napoleão planejou. Né? Ou como os romanos planejaram. Não, Portugal, ele só queria os direitos de alta preservação. Tô aqui, não quero briga com ninguém, somos da paz. E o Brasil acabou assimilando isso. O Brasil, de todos os seus conflitos e guerras, nada disso foi na direção de um expansionismo, de um imperialismo global, como aconteceu no seu período. Preferiu se manter aliado com a Inglaterra e Portugal, e era a forma mais segura de se preservar em relação aos seus vizinhos. Na Segunda Guerra, o Brasil também não teve uma participação muito relevante. É claro que a operação da Itália foi um heroísmo, mas nada comparado a todo o exercício da Segunda Guerra. Em termos o Brasil foi uma peça-chave, mas nos termos gerais, né, o Brasil só entrou nos 45 do segundo tempo. Literalmente em 45, né? Respeitando todos os nossos pracinhas, né, os nossos heróis, porque guerra é guerra, né? Se você for um dia na guerra, já está contando como guerra. Você estava ali para dar a sua vida pela sua nação. Mas você não vai comparar a diplomacia brasileira com a americana, né? A capacidade americana, a entrega americana na guerra, a quantidade de vidas americanas, inglesas, né? Naquela guerra, e por aí vai. O Brasil flertava, inclusive, com o outro lado por muito tempo, né? 40 milhões de russos, né? 40 milhões de russos também, né? Caíram nessa guerra. O Brasil deixou lá o seu sangue, deixou a sua marca, inclusive a Itália lembra até hoje com muito respeito o papel brasileiro naquela guerra, cantam o hino nacional brasileiro com muito orgulho, né? Todos os anos tem uma homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram. Mas se nós olharmos para todo um contexto de guerra, sim, né? Ele não. A política brasileira, né? A política brasileira, ela não arma as suas forças de defesa. Não arma. Não tem pretensões nem de defesa. Não tem pretensões nós não temos... de proteger, exatamente. Então, as nossas não tem arma, não tem nenhum poder de dissuasão, né? Porque não se sente, não só porque não se sente ameaçado, porque não há essas pretensões. Então, eu sinto que diplomática é um reflexo do brasileiro, né? Dizem que o brasileiro às vezes é vira-lata. Por quê? No sentido do que, né? Que o brasileiro é um vira-lata? Porque ele não reconhece a sua importância e ele só reconhece a importância do outro. E isso se reflete nas políticas adotadas do nosso país, na questão da nossa defesa de dissuasão. Ora, se nós não temos forças de dissuasão à altura do mundo globalizado, significa que nós não temos nada a ser defendido. Só que, ao mesmo tempo, todos que olham para o Brasil veem o Brasil como uma grande potência na área de energia, na área alimentar, né? Estratégica, geográfica. O Brasil é uma potência, mas ele não se vê. Ele se vê como um anão. E quando ele age como um anão. Né? Ele tem que passar por todo mundo acenando. Estamos aqui, ó. Sou teu amiguinho, tô desarmado. Sou teu amiguinho. Então ele passa e contar com a boa ali. vontade, né? Contar com a boa vontade e contar com o desinteresse das demais nações em tomar qualquer coisa nossa. Acontece o seguinte, que nós estamos fazendo um papel daquele bobo. Que todo mundo olha, beleza, tá ali o Brasil, beleza, Brasil. Mas por trás eles estão saqueando tudo que é nosso. Agora estão comprando. Alguns dias atrás, a China comprou uma das maiores reservas de urânio do mundo. Que fica onde? No Brasil. A China comprou a bagatela. A uma bagatela, os chineses agora são donos de um dos produtos mais valiosos do mundo, utilizado para quê? Para a dissuasão.
né? É utilizado o enriquecimento do urânio, ele é capaz de fabricar armas atômicas, o que serve como uma arma de dissuasão que o Brasil não tem. E ele vende o seu urânio para a China, que tem armas nucleares. Então, gente, você pode pensar assim, puxa, mas vocês são malucos falarem de bomba nuclear. Gente, a vida toda educaram a nossa população para achar isso algo ridículo. Só que por que os chineses têm? Por que os americanos têm? Por que os russos têm? E só nós não temos? Coreia do Norte tem. Por que a Coreia do Norte tem? Israel tem. E só nós não temos? Será que nós somos os melhores e eles é que somos burros? A nossa arma é a diplomacia. A nossa arma é a diplomacia. Nós não conseguimos lidar diplomaticamente com o louco do Maduro, que está aqui ao lado. Bom, Israel sim, né? Israel sim. O Brasil já não tem mais, né, os riscos geográficos de que Portugal tinha. O Brasil tem todas as condições de uma potência com poder de dissuasão e de impor. E de comandar, né, o hemisfério. De comandar e de representar ameaça para muitas potências, mas nunca fez uso, né, por não ter essa pretensão. Agora Israel sim. Israel reconhece a sua desvantagem geográfica e a potência dos seus inimigos, a capacidade dos seus inimigos. Então, nunca subestimamos isso, né? Então, quando a diplomacia funciona, a Guerra dos 6 Dias deu a Israel a vantagem de expandir na direção dos que fizeram ofensiva, de que atacaram Israel e conquistaram ali os territórios que serviu de amistício, ou seja, Israel negociou a paz com os países devolvendo a seus próprios territórios que Israel expandiu e conquistou. Alguém disse, né? Quando acaba a diplomacia, entra a pólvora. Alguém disse isso. Alguém disse isso. Alguém disse que quando acaba a diplomacia, entra a pólvora. Tudo bem que ele falou num momento que não precisava ter dito, né? E era contra os americanos ainda. Mas falou. E é uma realidade. Quando acabava a diplomacia entre os árabes, né, que guerrearam com Israel em diferentes momentos e perderam todas as guerras, né, acabou a diplomacia, veio a pólvora. Só que depois da pólvora vem a diplomacia de novo, reestabelecendo a paz. Isso é fazer diplomacia. O fato de você ser diplomático não significa que você jamais entrará no embate. Porque quando você não entra no embate é porque não há nenhum interesse em você, não há nada que desperte, né, uma reação externa. Por outro lado, você tem pouco a oferecer, né? Então, infelizmente, a posição nossa é uma posição diplomaticamente enfraquecida. Se houvesse algum expansionista como Vladimir Putin no nosso quintal, né, sendo nosso vizinho, Samuel, e se fôssemos nós no lugar dos ucranianos? Né? O Vladimir Putin já teria anexado Brasília. Né? A Ucrânia, na separação da União Soviética, ela foi convencida pelo Ocidente, principalmente pela OTAN e os Estados Unidos, a entregarem seus arsenais de dissuasão nucleares e permanecerem neutros, não é mesmo? Permanecerem neutros. Então, isso aí foi contra ela. Porque agora ela se desarmou e o Ocidente não é suficiente o bastante para defender os seus territórios que ela vai ter que ceder. Estão sendo invadidos. Samuel, é o momento, eu acredito que depois dessa conversa que Zelensky teve com o Trump lá em Paris, no final de semana, que foi a inauguração da Catedral de Notre Dame, né? Isso. E levaram Trump lá e aproveitaram para fazer um encontro entre os dois líderes. Eu acredito que Zelensky já sai sabendo que para ganhar vai ter que perder. Para ganhar vai ter que perder e a derrota vai ser maior ainda, porque eles não vão poder entrar para a OTAN, não vão poder tomar muitas posições até que tudo se reestabeleça ali na Europa. Por quê?
Porque em algum momento eles caíram no conto do neutro, da neutralidade. Porque você só é neutro enquanto o outro lado enquanto para o outro lado for conveniente que você seja neutro. Os neutros, eles contam com a indiferença dos outros. Né? Enquanto houver a indiferença, você pode continuar neutro, porque a hora que alguém resolver te pegar e pegar o que é teu, aí a neutralidade não será o suficiente para te defender. A diplomacia, né, entre aspas, não será suficiente, não servirá como um escudo para te poupar. Para te deixar de fora. Exatamente. E Jacó tinha essa noção. Os Estados Unidos foi arrastado para a Segunda Guerra pelo Japão. Pelo Japão. O Japão arrastou. Nós queremos ficar neutros. Enquanto fosse interessante para os alemães, para os italianos e para os japoneses, os americanos ficaram de fora. Depois, você vai ser arrastado, você não vai ficar neutro. Porque o neutro, ele não toma decisões, não é mesmo? Exato. E agora, essa diplomacia deu, então, deu a Jacó a garantia da paz. Inclusive, Esaú ele decide até deixar a terra, né? Ela não se torna um objeto de disputa entre as partes. Ela, somos grandes demais e você vai ficar aqui, eu vou para Seir, né? Achou conveniente sair e deixar aquilo ali para o irmão dele. Não serviu como objeto de disputa, conflito, né? De disputa entre eles. Ou seja, a questão ficou resolvida, né? Agora, Shimon, essa porção, ela tem, a partir desse momento, desse reencontro, que Jacó se estabelece em Siquém, né? E ali Diná, ela se torna vítima de um abuso. Ela se torna vítima de um abuso de que a diplomacia vai precisar funcionar de novo. No caso de Siquém, eles vão pedir a mão de Diná com aliança que pode ser feita entre as famílias, ou seja, entre os dois povos, que inclusive eles aceitam a se circuncidar, né? A circuncisão para receberem e para terem ali Diná como parte do povo. O que os filhos de Jacó não vão receber muito bem essa proposta, mas vão ver nisso uma oportunidade de vingar o abuso de que sua irmã sofreu e garantir de que esse abuso não fosse feito a mais ninguém dos filhos de Jacó, ou seja, do povo de Jacó. É claro que Jacó não gostou e não participou exatamente do plano que teve os seus filhos de matarem ali os homens e fugirem, terem que fugir para escapar da revolta que poderia acometer ali os povos vizinhos contra Iacove. E é interessante, irmão, que depois desse temor que Jacó tem de uma reação em cadeia dos seus vizinhos, de subirem, de perseguirem e até de exterminarem eles, porque veja, fui poupado de não ser morto pelo meu irmão Esaú, mas seremos mortos aqui por uma reação da decisão que vocês tomaram arbitrariamente. Aí acontece que Deus vai falar para Iacove subir para Beitiel, né? E diz assim: venha e subamos para Betel, e eu constituirei e construirei ali um altar ao Deus que me respondeu quando eu estava em aflição, em quem tem estado comigo, por onde quer que eu tenha andado. Aí está no Gênesis 35, essa parte do texto, em que Jacó, depois da briga dos seus irmãos, ele decide voltar para Beitiel. E eu queria chamar a atenção aqui, Shimon, nós comentávamos na última semana, na paraxá que estudamos, que Jacó, quando ia para a direção de Lavã, ele havia perdido tudo. E ele fez um voto a Deus, dizendo que se me abençoares para o caminho que estou indo, com pão, com alimento, com roupa, com água,
quando voltar a esse lugar, eu lhe darei o dízimo de tudo. Né? Acontece que quando Jacó voltou, ele esqueceu desse voto. Porque não fala mais, né? Ele teve ali o encontro com Esaú, né? E ele se estabeleceu entre Siquém. Ou seja, se não tivesse acontecido isso que aconteceu com Diná, ele não teria voltado a Beit-El para o lugar onde ele jurou, ou onde ele fez um voto de que ele construiria um altar e sacrificaria a Deus, dando-lhe o dízimo de tudo. Isso só vem acontecer, ou seja, depois de ter acontecido o que aconteceu com Diná e da reação de seus irmãos contra Siquém quando Jacó precisou fugir dali. Né? Ou seja, e Deus disse a Jacó: levanta-te, suba a Betel e fique ali. E construa ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Ele foi lembrado, irmão. Lembrou depois de muitos anos, depois da confusão que com seus filhos. Aí é até algo polêmico, né? Eles fizeram certo, fizeram errado. Jacó não gostou da reação dos filhos. Teve medo. Mas os filhos foram lá e lutaram pela honra, né, da sua irmã, que foi violentada. Ela foi abusada. Depois, aqueles povos quiseram fazer uma aliança com Israel, mas os filhos de Jacó não tinham interesse nenhum em ter aliança com aqueles homens, porque a desonra foi muito grande. Nesse caso, a diplomacia não foi o suficiente, né? Jacó queria fazer diplomacia, mas os seus filhos, os demais líderes, né, da família, não tinham nenhum interesse. Interessante da leitura aqui que Levi e Simeão matam todos os homens, e os outros filhos de Jacó saqueiam a cidade e levam os seus rebanhos, as mulheres, e a vingança foi extremamente sangrenta. Né? E aí a fama da família de Jacó, ela ia correr ali como uma família violenta e que não cumpria com a palavra. Né? Exato. Foi para Jacó foi uma derrota. Você né? lembra, Shimon, ele teve a palavra dele desfeita, né? Pelos próprios filhos. Mas nós lembramos aqui que quando Abraham sobe ao Egito, ele faz um acordo com Sara. Não sabemos aqui como que esses homens, se há temor de Deus nesses homens, então vamos fale que você é minha irmã e não minha esposa. Porque havia um costume, havia um costume que foi o que custou a civilização de Noa, de que as mulheres casadas, as prometidas, as noivas, elas eram favoritas. E quando estas eram casadas ou noivas, havia uma parte do prazer dessa conquista que era de matar o noivo e de matar o esposo. Né? No caso de Diná, que era solteira, ela foi forçada, né? E depois se afeiçoou lá por algum motivo o filho do rei, que propôs esse acordo para Jacó. Mas qual foi a leitura que seus irmãos tiveram? Uma violação. Uma violação que marcou a conduta de destruição de uma civilização. Ou seja, o temor de Jacó de ser atacado pela reação dos seus vizinhos, dos povos vizinhos, ela foi legítima também. Mas a decisão dos seus filhos em atacar Siquém foi legítima também. Tanto é que Deus não repreende os filhos, né? Não há uma repreensão aos Deus filhos. só diz a Jacó: pegue seus filhos e vá. Para outro lugar. Inclusive, aí Jacó diz assim, livrem-se dos deuses estranhos que estão no meio de vocês. E purifique-se e troquem de roupa. Significa que já havia nessa mistura, né, de famílias, de acordos, já estava havendo uma assimilação cultural, religiosa. Um grau de assimilação.
Então, Deus observou aquilo e falou, não, esses rapazes, eles estão mais é que certo, né, de manterem a pureza e a honra da filha, né, dessa princesa de Israel, e não houve então nenhum desígnio sagrado para que Jacó, como Jacó deveria agir com os seus filhos, né? Todos eles acabaram se envolvendo de uma forma ou de outra. Os mais sanguinários foi Levi, mas depois Levi consegue se redimir e dele, né, vem todos os levitas, né, que cuidam do templo, zelo. Então, Levi nada mais foi do que zeloso com os valores. Os valores. Um guardião que estava disposto a ir à guerra para defender os valores do seu Deus, os valores da sua família, né? E foi assim que ele reconquistou, né? Porque e foi quando assim. Teve que matar os idólatras do bezerro de ouro, foi o único que não hesitou. Dentre os seus irmãos, inclusive. Ele não hesitou. Mesmo que do outro lado tinha pai, mãe, irmão, filho, que estava do outro lado lá, entre os que veneraram a idolatria do bezerro de ouro, eles fizeram o que tinha que ser feito. E o temor e o terror que Deus plantou no coração dos povos para que, de fato, não acontecesse a imaginação de Jacó de uma reação de lutarem contra e exterminarem, né, o clã de Jacó. Então Deus coloca no coração de todos os povos um terror. Aquele terror assim, opa, não vamos atravessar a frente deles. Partindo eles, caiu sobre as cidades vizinhas o terror da parte de Deus, de modo que não perseguiam os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, isto é, Betel, na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Betel é onde teve o sonho, né? Onde ele se encontra com Deus e há a promessa, né? As nações serão abençoadas através de vocês. E também serão amaldiçoadas através de vocês. Veja que como a vida funciona, né? Porque logo antes de Jacó voltar para esse lugar, acontece isso, um conflito com as nações, né? Que de alguma forma acabaram amaldiçoando Israel com o comportamento, com a distorção de valores. E ali ele construiu um altar e deu ao lugar o nome El Betel, pois foi ali que Deus lhe fora revelado quando ele fugia do seu irmão. E aí Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada sobre o carvalho abaixo de Betel, por isso a cidade foi chamada Alon Bacute. E Deus apareceu novamente em Jacó e em sua chegada a Padã Arã, Deus o abençoou, dizendo-lhe, tu cujo nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Por isso foi chamado Israel. Ou seja, Deus vem e reafirma, né? E Deus lhe disse, eu sou El Shaddai, seja fértil e multiplique-se. Uma nação sim, uma assembléia de nações descenderá de você, reis sairão dos seus lombos. E a terra que designei a Abraão e a Isaque, eu a designarei a ti, e a tua descendência futura a designarei. Deus te separou dele, no mesmo lugar onde Deus lhe havia falado. E Jacó ergueu uma coluna no lugar onde Deus lhe havia falado, uma coluna de pedra, e ofereceu uma libação sobre ela, e derramou óleo sobre ela. Jacó deu ao local onde Deus havia falado com ele o nome de Betel. Né? Eles partiram de Betel, mas quando ainda estavam a uma certa distância de Efrata, Raquel estava dando à luz e teve um parto difícil. Quando o trabalho de parto estava mais difícil, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois é outro menino para você. Mas quando ela deu seu último suspiro, pois estava morrendo, ela o chamou de Ben-Oni, Benamim, né? Mas seu pai o chamou de Benjamim. E assim morreu Raquel. Ela foi enterrada na estrada para Efrata, agora Belém. Olha só, Jacó ergueu uma coluna sobre o túmulo dela, é a coluna no túmulo de Raquel até hoje. Samuel, veja que não foram dias fáceis para Jacó. Ele vem do enfrentamento com o seu irmão, ele vem da confusão de seus filhos com as nações, e aí perde a sua mulher amada. Raquel morre exatamente no parto de Benjamim. Por isso que existe uma tradição sobre Obadias, ele vai ser falado, ele vai falar de novo nessa porção, que é a Haftará,
E ele trata nessas três figuras que ele diz que Jacó é fogo, Esaú é palha e José é chama, é labareda. José é labareda. Então, essa relação mostra que o antagonismo que surge dentro da família de Jacó, entre seus filhos, distinguindo as suas missões. E Raquel é a mãe. Raquel é a mãe de Efraim, dos eframitas, que exatamente tem o papel, uma missão, Shimon, que é a de lidar com o ímpeto sanguinário de Esaú. Porque quando Esaú ele encontra com as guarnições, lá com as famílias de Jacó pelo caminho, então Jacó faz com que todos os seus filhos se prostrem diante dele, né? 7 vezes. Então foram 7 vezes que Jacó se dobrou diante de Esaú. E qual foi o único dos filhos de Jacó que não se dobrou diante de Esaú? Benjamim. Porque Benjamim não tinha nascido. E agora que nasce Benjamim, com a morte de Raquel, sua mãe, os de Benjamim têm uma missão muito distinta, porque só eles teriam certos poderes sobre o clã de Esaú. E aí vem o rei Saul. O rei Saul, ele recebeu uma mitzvah, que foi o mandamento de exterminar com Amaleque. Os amalequitas são os descendentes de Esaú, né? Inclusive aqui nessa mesma porção nós ouviremos sobre os descendentes de Esaú. E entre os descendentes de Esaú está Amaleque, que no futuro, quando Israel sai do Egito, ele vai ter a ousadia de resistir o temor de que estava sobre todas as nações e atacar na retaguarda, ou seja, atacar covardemente. Né? E aí Israel recebe essa missão de, quando fossem colocados dentro do território, eles teriam o papel de exterminar com a memória dos amalequitas. E isso vai cair na sorte do rei Saul. E o rei Saul é descendente de Benjamim, né? E quando o rei Saul hesita, não matando o rei Agag, o último descendente de Amaleque, isso faz com que o futuro reserve um destino cruel aos judeus na Pérsia. E lá, na Pérsia, nós temos um desafeto entre duas personalidades, que é Mordecai e Ramã. Ramã é o descendente de Agag, que foi poupado pelo rei Saul, que está determinado a exterminar os judeus na Pérsia, né? Por quê? Por causa da sua inimizade com Mordecai. Mordecai foi descendente do rei Saul, que é descendente de Benjamim, e também a rainha Esther, Radassa, descendente de Benjamim, que cai nas mãos deles a oportunidade de exterminar definitivamente com Ramã, que era o descendente sobrevivente do massacre que o rei Saul fez. E até aquelas idolatrias, Shimon, que nós lemos aqui, que o Jacó diz assim, livrem-se dos ídolos, né? Parte daquilo ali era da conquista, que quando eles mataram os de Siquém, os outros irmãos fizeram ali tiraram os despojos, né? Os despojos da guerra, e entre os despojos vem a idolatria. Então, a morte de Raquel, que é sepultada em Belém, o profeta Jeremias fala sobre o lugar da onde Raquel é sepultada, que ela serve exatamente para ver quando seus filhos são levados para o exílio, né? E por quantas vezes Raquel chorou pelo exílio de seus filhos? Raquel chora a primeira vez pelos filhos que saíram do Egito antes de Moshe trazer a redenção, né? Então, aqueles que foram mortos no massacre pelos egípcios, depois o Efraim, que é filho de Rahel, que será levado pelos assírios 150 anos antes de que Nabucodonosor leve a Judéia para a Babilônia cativa, e depois, quando o próprio Nabucodonosor vai fazer isso também com os judeus 150 anos depois
do reino do norte, de Efraim, e que os judeus também serão levados para o cativeiro. Então Raquel, ela é a que chora pela diáspora dos seus filhos, uma forma dela lembrar de que os seus filhos retornarão pelo caminho em que foram levados, né? Ou seja, trazidos para o seu próprio lugar. E hoje nós vivemos num período de Geulá que é marcada exatamente pela criação do Estado de Israel de 1448, de 1948, quando Ben-Gurion declara a criação do Estado de Israel pela iniciativa da Liga das Nações, que se tornou a ONU, né? As Nações Unidas, que cria o Estado de Israel como direito de defesa de um extermínio, de um holocausto humano. Então, essa porção marca, né, a morte dessa matriarca, a única que não foi sepultada em Marpelá como todas as outras, Shimon. E também marca a passagem de Isaac, né? Interessante, se você pega na leitura... Ele desaparece, né? Exatamente. Jacó veio ao seu pai Isaac em Mamre, em Kiriat Arba, hoje Hebrom, onde Abraão e Isaac tinham peregrinado. Isaac tinha 180 anos, quando ele deu seu último suspiro e morreu. Ele foi reunido aos seus parentes em idade avançada e foi sepultado pelos seus filhos Esaú e Jacó. Então, Jacó e Esaú voltam a se reunir para o sepultamento do pai agora em paz, né? E aí começa a falar sobre a linhagem de Edom, né? De Esaú. E mostra justamente os amalequitas, né? Que eram netos de Esaú. Né? Mostra o surgimento de Ameleque, né? Que depois veio dar olha lá, olha só. Timna era uma concubina do filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. A Elifaz. Esses eram os descendentes da esposa de Esaú, Adá, né? O que resultou depois nos amalequitas, que matavam, né, o povo de Israel na retaguarda. Foram um dos inimigos mais odiosos do povo de Israel, né? Porque se recusavam, inclusive, em permitir que Israel passasse pelas terras em paz, né? Bom, parentes, Shemuel. E aí chega no que se deu ali à Itália, aos romanos e ao Ocidente. Eram muitos. É interessante, depois leia aí em Gênesis 36 toda a genealogia de Esaú. E cada filho das esposas e das concubinas resultou na formação de uma das nações que depois vieram a enfrentar Israel em determinados momentos. O Império... Israel teve um período que nós vamos lembrar agora em Hanukkah, a libertação do Templo de Jerusalém sob domínio grego, e a forma como Israel se livra dos gregos, né, de uma opressão grega, de um domínio grego, ele vai permanecer por mais de 100 anos numa autonomia sem o domínio de nenhuma grande potência, de um grande domínio global, como foi os 4 primeiros impérios, de que Israel serviu como encruzilhada de todas essas civilizações que passaram por ali. Então, antes de que os romanos viessem a dominar a Judéia, né, já que o Reino do Norte já havia sido cativo há muito tempo, há mais de 230 anos o Reino do Norte já havia sido cativo. Então, esse período de mais de 100 anos ele é marcado como a última parte de autonomia desde então. Você vê que hoje Israel ele não tem exatamente um direito de defesa, né? Sem que ele tenha que ou pedir permissão para as nações ou contrariar os povos sobre quando tem que decidir de atacar o Hamas, o Hezbollah, quando atacam seus civis, né? Ou seja, não há uma autonomia. O Bashar al-Assad caiu depois de 13 anos, quando ele
massacrou mais de 300 mil civis sírios. Shemuel, e a ONU não fez uma intervenção, uma coalizão para removerem Bashar al-Assad do poder, e nós não víamos também moções na ONU contra Bashar al-Assad, né? Não sei nem se ele tem pedido de prisão. Olha, é possível que não. É possível que não, deveria ter, né? Mas não foi a ONU que intermediou a queda de Bashar al-Assad, não foi, né? A ONU não se meteu. Agora, em Israel, a ONU se mete, ela faz moção, ela pede a prisão de Netanyahu, ela persegue Israel em todos os momentos, né? Ela finge, ela mente, ela esconde, ela simula. Ela é uma prostituta. Ela é uma prostituta que odeia Israel. Se vinga, né? Ela se vinga, ela mente, ela se prostitui com todo tipo de... Veja, ela tem envolvimento direto com os terroristas. Direto. Então Israel ainda vive, né, às sombras, né, de um domínio, de que as Nações Unidas, né, as comunidades internacionais decidem sobre Jerusalém. Exato. O monte do templo. Por que o ministro foi rezar no monte do templo? Então as nações ainda, ou seja, Israel ainda, de certa forma, ele está subjugado por Esaú. Ainda está, pelo Ocidente. Ainda está subjugado, tem que pedir permissão ou enfrentar. Ou enfrentar as reações. Ou enfrentar as reações, exatamente. E depende, né, da boa vontade das personalidades de Esav do Ocidente. É muito interessante. Nós estamos falando aqui com vocês já há mais de 1 hora. Veja que a diplomacia, a geopolítica, ela não está distante da realidade que a Bíblia traz para nós, né? Tentaram, e aí isso foi proposital, transformar a Bíblia em um conto onde tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. Agora houve uma reforma, né? O que aconteceu lá no velho aí, pregaram uma pecha de velho, já não representa mais nada, tudo se modificou, mas não, gente, os dias de hoje não são diferentes dos dias do passado. Olha quanto drama, olha quanta guerra, quanta diplomacia precisava ser feita para que as coisas continuassem no lugar, tá? E uma lição que nós tiramos disso são as consequências das ações, né? As consequências, elas vêm a nós, elas chegam a cavalo, mas elas chegam, e aí cabe a inteligência, como nós falamos aqui, a diplomacia, para sabermos lidar com tudo isso e para conseguirmos extrair o melhor dos acontecimentos. Mas uma coisa é fato, Israel permanece em pé, lutando, firme, forte e cumprindo as promessas que foram feitas. Nesta porção, Deus volta novamente a reafirmar a importância de Israel mediante as nações. Exatamente. Ele lembra Jacó das promessas que lhe foram feitas, né? E mais uma vez, as nações serão abençoadas, você será multiplicado na terra que eu te dei, na terra que eu jurei aos seus pais, né? Você se estabelecerá nela, e nela você terá prosperidade. E mais uma vez a Bíblia afirma a posição de Israel e onde Israel deve estar, que é aonde ele está hoje, né? Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade santa, também, né? Ela será sua por toda a eternidade, né? Então, eu espero que você tenha enriquecido o seu saber, enriquecido a sua mente com isso, expandido o seu conhecimento. E nós convidamos você agora para rezar pela paz de Jerusalém com o Kabbalat Shabbat. Só uma afirmação, que começa, Shimon, diga lá, Shemuel. que poderá ser melhor desenvolvida no Shabat, né? Isso. Aqui acontece a segunda aquisição do território por Jacó. Novamente, né? Novamente. Abraão adquire terras
para sepultar a sua morta, Exato. né? E agora Jacó novamente. Temos duas coisas históricas nessa porção. A primeira vez que Israel surge, a palavra Israel surge na Bíblia, né? Na luta de Jacó com o anjo. Aí a segunda, nessa profecia em que Deus conversa novamente com Jacó, afirmando: você passará a se chamar Israel por isso, por isso, por isso. E a compra de uma terra no território que hoje nós conhecemos como Israel, por Israel. Por Israel. É. Então, a segunda aquisição para marcar, né, que o Estado de Israel não é colonialista, né? São de judeus que foram expulsos, voltando agora para reivindicar o território que sempre foi dos nossos antepassados. Muito bem. Bom, vamos começar agora as rezas também pela paz de Jerusalém. Nós sempre dizemos aqui todas as semanas que há uma promessa, inclusive do rei Salomão, né? Quando falava com Deus, para quem se preocupar com Jerusalém, para quem for a Jerusalém, para quem rezar pela paz de Jerusalém. A promessa, né, é uma promessa material. Como essa porção aqui também é material. Como que os bens materiais, eles são necessários, né, eles são necessários para promessa que Deus faz ao homem. E uma dessas promessas é de que aqueles que oram por Jerusalém de prosperarão. Então diz assim: orai pela paz de Jerusalém, porque prosperarão aqueles que a amam, né? Então, há um sentimento por Jerusalém, as suas orações, né, pela cidade da paz, faz com que você tenha porções do Olam Hazé como promessa de amor e dedicação nas orações por Jerusalém. É incrível isso aí. Nós vamos falar no Shabat principalmente disso, da prosperidade, e os bens materiais, nós vemos nessa paraxá, eles serviram como um airbag de proteção a Jacó. Sim. Né, da integridade física. Então os bens materiais, eles protegem a nossa integridade física. Ok? A espiritualidade protege os nossos bens materiais, mas os bens materiais protegem a nossa integridade física. Olha só um ciclo. Você está conectado espiritualmente com Deus, né? Essa espiritualidade vai te trazer prosperidade material e esses bens materiais vão proteger o seu bem-estar. O que é o dinheiro, né? E para que você usa o dinheiro? Né? O que Jacó utilizou para proteger a integridade da sua família e a sua própria integridade? Os seus bens materiais. É para isso que eles existem. Para proteger, não apenas para estarem lá num altar mostrando, né, a sua riqueza e para você ficar admirando a sua riqueza. Não. É para proteger o seu dia a dia. Mas nós vamos falar mais sobre isso nesse Shabat maravilhoso, né? O pedaço de terra onde armou sua tenda, ele comprou do parente de Ramor, pai de Siquém. Olha só. Tá aí. No capítulo 33, vai servir de discussão para esse Shabat. Pessoal, fique aqui acompanhando a nossa programação, prestigie, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, é muito importante, e compartilhe, né, com os seus amigos nas redes sociais. Fique aqui agora com a reza do Kabbalat Shabbat, as rezas pela paz de Jerusalém.